você acabou de ver nesse vídeo foi exatamente um ato, uma expressão de generosidade. Quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículos 1 ao 7. Pai, fala conosco agora pela Tua palavra e que ela possa produzir os frutos para os quais Tu a designaste nesta noite. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor, que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Amém. Semana passada, como eu disse, nós começamos uma série sobre generosidade. Hoje nós vamos olhar para uma igreja muito generosa do Novo Testamento. Vamos dizer que você trabalha para alguém e que eles lhe pagam $10 a hora. Eu sei que agora na Califórnia o salário é 12 e vai aumentar. Mas digamos que você receba $10 a hora. Você trabalha 40 horas na semana, então você espera receber um cheque de $400. Mas não é o que acontece. Com o Social Security e o Imposto Federal, o seu cheque vai ser, na verdade, em torno de $312. Mais de 20% do seu cheque vai ser tirado e irá para o governo, sem ninguém lhe perguntar a propósito, sem ninguém lhe pedir permissão, simplesmente vai ser tirado. E quando você olhar o seu cheque, você vai levar um susto, não é? Talvez você seja como eu nesse aspecto. Você não gosta de alguém dizer para você para dar. E você certamente não gosta de alguém fazer você dar. E você certamente não gosta que alguém o faça sem primeiro pedir a você. Então, como pastor, por que será que eu devo vir aqui na frente, né, e falar para você que você precisa dar? Se eu já sei que as pessoas não gostam, inclusive eu, nessas circunstâncias que eu mencionei. Primeiro de tudo, é porque ninguém vai fazer você dar para a obra de Deus. Ninguém vai obrigar você a dar para a obra de Deus. Ninguém vai deduzir do seu paycheck, ninguém vai deduzir do seu cheque de pagamento. Seguro social, imposto de renda e dízimo. Não, ninguém vai fazer isso. Mas se você vivesse na Alemanha, você sabia que isso seria assim? Na Alemanha, se você se declarar membro de uma igreja reconhecida pelo Estado, seja igreja católica, batista, luterana ou outras, o governo já tira de você para dar para as igrejas. Você sabia? Aqui ninguém vai obrigar você a fazer isso. Mas nós temos que entender o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos ensina sobre dar. Estamos falando sobre generosidade. E nesta passagem, Paulo estava falando à igreja em Corinto e estava lhes contando sobre a igreja da Macedônia e como aquela igreja da Macedônia tinha aprendido a dar. A igreja da Macedônia tinha descoberto alguns princípios básicos para dar, que a igreja de Corinto ainda não tinha compreendido. E eu quero compartilhar esses princípios da igreja da Macedônia nesta noite. Quero falar sobre 5 características de uma igreja generosa. Veja aí no versículo 2. Está aí a primeira característica. Mesmo na sua pobreza, eles foram generosos. Diz aí a palavra de Deus o seguinte:
no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Mesmo na sua pobreza, eles foram generosos. Veja, a gente tem essa ideia de que para você dar, você tem que ser rico para poder dar. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu pudesse ganhar tanto, então eu poderia dar, eu poderia doar, eu poderia contribuir. John Rockefeller, que foi um milionário, disse: eu nunca teria sido capaz de dar dos meus milhões se eu primeiro não tivesse dado o dízimo do meu primeiro trabalho, o qual pagava $1,50 a hora. Não espere você ganhar muito para você doar. Tenha um coração generoso. Veja no caso desse vídeo aí, que acabamos de assistir, que aquelas crianças, vendo que o coleguinha não tem o que comer, aproveita o momento que ele sai para ir no banheiro, tomar uma água, ele está triste porque sua marmita está vazia, e vão lá e enchem a sua marmita. Você não precisa esperar ter muito para você compartilhar. Outra coisa, quando você dá a Deus, você descobre que Deus dará a você. Jesus disse que se você não julgar as pessoas, você não será julgado. Se você perdoar as pessoas, você será perdoado. E se você der, será dado a você. Nós vimos isso na semana passada, com aquela mulher sunamita, como ela abençoou o homem de Deus, e como Deus lhe deu também. E Jesus diz que quando você dá, você recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E nós temos vários exemplos disso na Bíblia, de pessoas que deram e foram abençoadas por Deus. De pessoas que deram mesmo sem ter muito. Talvez o exemplo mais claro para mim é da viúva que deu na entrada do templo. E Jesus a viu dar 2 moedinhas de cobre. Eu até peguei lá em casa hoje 2 moedinhas de cobre para ilustrar. Olha, você quase nem consegue ver de onde você está sentado essas moedinhas. Eram mais ou menos assim as moedas que aquela viúva deu. E por coincidência, essas aqui também são de cobre. Não é? E o que aconteceu? Ela não era a única pessoa que estava dando naquele dia. Ela não era a única pessoa que estava ofertando. Os ricos estavam dando. E eles, quando davam, julgavam seu dinheiro, naquele tempo eram moedas, não é? Nos cofres, e faziam barulho alto para que todo mundo notasse. E Jesus notou. Mas Jesus não se focalizou nos ricos. Ele focou na viúva. Esta viúva deu 2 moedas que eram praticamente sem valor. 2 moedas que eram de quase nenhum valor. E Jesus não elogiou os ricos por darem. Ele elogiou esta viúva pobre por dar. Veja, a diferença é que aqueles ricos estavam dando da sua abundância, enquanto que aquela viúva pobre estava dando da sua pobreza. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Dar não é baseado em quanto você dá. Dar é baseado em com quanto você fica depois que você dá. Aqueles ricos deram e ficaram com muito. E ela deu tudo que ela tinha. Dar, então, não é baseado em quanto você dá, mas com quanto você fica. Mesmo na pobreza deles, os membros da igreja da Macedônia foram generosos. Paulo diz assim, extrema pobreza, eles abençoaram a obra de Deus. Eles foram extremamente generosos. Este é o primeiro princípio de uma igreja generosa. Ela dá independente do seu status. Ela dá mesmo na sua pobreza. Ela é generosa mesmo na sua pobreza. A segunda característica de uma igreja generosa, nós vemos aqui no versículo 3. Vamos ler. Diz assim, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam. Essa é a segunda característica. Eles deram além do que podiam. Agora, como é que você dá além do que você pode? Eu disse aqui na semana passada que Deus não exige que você dê mais do que você tem. Certo? Parece uma contradição.
mas como é que você dá além do que você pode? Como é que aquela igreja, sendo tão pobre, deu além do que eles podiam? A verdade é que eu tenho uma certa quantia de dinheiro, e eu penso que eu posso dar, baseado nas minhas contas, e baseado nas minhas necessidades, e nos meus desejos. Bem, eu tenho estas contas para pagar, eu tenho essas necessidades, eu tenho meus desejos, quero comprar isso, quero fazer essa viagem, quero fazer isso. Baseado nisso, muitas vezes é que eu dou. Como é que eu posso dar além da minha capacidade? Como é que eu posso dar além da minha habilidade? Dar testa a nossa fé. A doação, a contribuição, é o teste da nossa fé. E é aí que nós temos problema. Quando nós estamos para dar, nós olhamos para o que nós já temos. A igreja da Macedônia olhou para além disso, para além do que eles já tinham, para além da sua capacidade de dar, para o que Deus queria que eles dessem. Eles foram generosos além do que parecia possível. Olha, isso traz um princípio básico aqui quanto a dar e contribuir. O princípio é o seguinte: as pessoas dão para as coisas que elas amam. Você dá para aquilo que você ama. Nós arrumamos um espaço no nosso orçamento para as coisas que nós realmente consideramos importantes. Você sempre vai achar um jeito de enfiar no seu orçamento aquilo que você crê que é importante. Por exemplo, este mês você possivelmente já pagou a prestação da sua casa ou o seu aluguel. Por quê? Porque ter um teto sobre a sua cabeça é importante para você. Você provavelmente já foi ao mercado, né, e fez algumas compras de comida. Você pode até ter comido fora 1 ou 2 vezes este mês. E espero que você também tenha pago suas contas de utilities, né, que não estejam atrasadas. Gás, água, telefone, etc. Mas se nós formos honestos, há coisas que nós compramos além destas coisas essenciais, que talvez nós realmente não precisamos. Quantas vezes você já comprou algo e depois você falou, para que eu fiz isso? Aí você fica com preguiça de ir lá na loja devolver e acaba ficando com aquele objeto parado na sua casa. Não é? A maioria das coisas materiais que você tem porque você gosta delas. E porque você está disposto a pagar por elas. É assim ou não é? E porque você gosta delas, né, você não considerou um sacrifício dar o seu dinheirinho suado para comprá-las. Deixa eu lhe dar alguns exemplos. Caroline, minha filha, ama guitarras. Né? Ela tem várias guitarras na nossa casa. Elétrica, acústica, é o que chamamos de violão, né? 6 cordas, 12 cordas. Corpo, não sei se é o seu termo técnico, os músicos aí me ajudem, né? Corpo oco, corpo sólido, né? Ela tem o ukulele, pouca gente sabe tocar, tem gente que nem sabe o que é. Cavaquinho, né? Ela ama guitarra, então para ela não é um sacrifício comprá-las. Sacrifício às vezes é para mim, que tem que dar o dinheiro para comprar. Mas para ela não é sacrifício, porque ela ama aquelas guitarras, usar uma expressão popular, ela adora guitarras, né? Há pessoas que colecionam armas. Talvez tenham dezenas de armas. O que você vai fazer com tantas armas? Talvez você vai começar uma guerra, não sei, né? Eu coleciono carros. Eu tenho vários carros clássicos. Cobra, Mustang, Aston Martin, Camaro. Só que os meus são todos miniaturas. Mas tenho. Porque eu gosto, certo? Quando nós precisamos de um descanso, a gente paga para ter férias. Nós damos um jeito de encontrar o dinheiro. Nós pagamos em dinheiro ou usamos o cartão de crédito, se necessário, para fazer aquelas coisas que são importantes para nós. Mas é isso que eu quero que você ouça hoje. Nunca gaste dinheiro para coisas que a vida não exige, até que você tenha preenchido a exigência de Deus quanto a doar. Vou repetir. Nunca gaste dinheiro nas coisas que a vida não exige, até que você tenha preenchido a exigência de Deus, e atendido a exigência de Deus quanto a doar.
E a exigência de Deus é o dízimo, 10%. Eu sei que às vezes é constrangedor para um pregador falar sobre dízimo, mas Jesus falava sobre dinheiro. Jesus falou 2.345 vezes, se não me engano, sobre dinheiro e coisas materiais e finanças. Jesus falou mais sobre finanças do que sobre o céu e sobre o inferno. Não é? E Deus falou que Ele quer os 10%. Ele quer o dízimo. Já ocorreu a você que Ele poderia ter exigido mais? Um amigo meu, coincidentemente, estava vendo hoje no Facebook, ele estava dizendo que, na verdade, eu tenho que dar tudo a Deus, não é verdade? Tudo é de Deus. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. Tudo que está na terra é de Deus. E eu devo entregar a Ele. Devo entregar a Ele meu lar, minha família, meu carro, meu trabalho, meu dinheiro, porque tudo é dele. E depois que eu entrego tudo, Deus fala assim, tudo é meu, mas você pode usar a minha casa, pode usar o meu carro, pode fazer isso, pode fazer aquilo, só quero que você me deixe 10% para a minha obra. Não é que Deus precisa, mas para a obra dele. O resto você pode usar. É tudo meu, Deus diz, mas eu quero que você me deixe 10%, e o resto você pode usar. Essa é a exigência de Deus. E por que Deus só pede 10%? Ele podia ter pedido 90% e deixado você com 10%. Por que Ele pede? Porque Ele sabe que você e eu temos necessidades básicas e que é preciso dinheiro para preencher essas necessidades. A igreja da Macedônia sabia quais eram as suas necessidades. Eles sabiam quanto eles podiam dar, mas eles escolheram dar mais do que eles realmente podiam. Surpreendente. Escolheram dar mais do que eles realmente podiam. Agora veja o terceiro princípio que a gente aprende com esta igreja. Veja no versículo 4. Diz assim, por iniciativa própria, eles voluntariamente nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha que coisa interessante. Escuta isso. Eles pediram, eles insistiram, eles suplicaram pelo privilégio de dar. Irmãos, esse é o sonho de todo pastor, né? Já pensou se na hora do apelo, o povo todo veio para frente e diz, pastor, eu tenho um pedido. Qual é o pedido, irmão? Eu não sei o que você acha, pastor, mas eu gostaria que você me deixasse dar mais. Eu conheço pessoas que são assim. Pessoas que dão mais, que vão além daquilo que Deus requer. Pessoas que dão o seu dízimo, que dão suas ofertas, mas que vão além. Porque entendem que ao dar estão abençoando a obra de Deus. E eles reconhecem que tudo que eles têm lhes foi dado por Deus. Então eles apenas estão devolvendo a Deus parte daquilo que Deus lhes deu. E eles podem fazer como aquela igreja da Macedônia. E tem gente que dá milhões. Eu contei a história para vocês aqui, vou repetir, de um senhor lá em San Diego, que encontrou-se com o pastor, e disse para ele, olha, pastor, Deus colocou no meu coração que eu devo ajudar as igrejas. Quando elas precisam, assim, eu vou lá e compro uma propriedade para elas construírem um templo, eu compro um templo, e aqui está o meu cartão, se o senhor precisar algum dia, entre em contato comigo, e eu estarei aí para servir o que for possível. Bem, o pastor guardou aquele cartão, deixou lá na gaveta alguns anos, até que surgiu uma oportunidade. Durante aquela crise econômica que estava aqui nos Estados Unidos, surgiu a oportunidade de eles comprarem um cinema lá em El Cajon. E eles foram lá e gostaram do cinema. O cinema naquela época custava $3 milhões. E ele se lembrou daquele irmão. E ele ligou para ele e disse, irmão, você tinha dito assim, assim, assado. Eu descobri uma propriedade, nós estamos precisando comprar, porque nós temos várias congregações, diversos idiomas, inclusive português. E nós gostaríamos de comprar esta propriedade. Veja como você pode nos ajudar. Ele falou, pois não, pastor. Pegou, foi lá, olhou a propriedade, tal, 3 milhões. Pegou um cheque de 3 milhões, escreveu e deu para o pastor. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite, né? Que vai escrever um cheque de 3 milhões para a Bíblia, né? Não sei, estou brincando. Mas, veja bem, tem pessoas que são assim. Elas fazem generosamente, porque elas entendem este princípio. E elas pedem para dar, elas se colocam à disposição para dar. Foi isso que aconteceu com essa igreja. Embora sendo pobre, embora passando dificuldades, embora passando tribulações, eles não só deram, como deram além do que podia e ainda insistiram em poder dar mais.
queriam contribuir mais. O que estava acontecendo é que as igrejas na Judéia, em Jerusalém e outras cidades estavam passando fome. Então foi levantada uma oferta para abençoar aquelas igrejas. E Paulo tinha falado com a igreja de Corinto, e os coríntios falaram, ok, nós vamos dar uma oferta, mas nunca deram. Passou-se um ano e nada. Aí Paulo recebe aquela oferta daquela igreja que era tão pobre, lá na Macedônia. Se você já esteve na Grécia, ou nunca esteve, Macedônia fica ao norte da Grécia. Não é? E eles então falaram, olha, está aqui a nossa oferta, nós queremos ajudar, e queremos saber como é que nós podemos ajudar mais. E aquilo tocou o coração de Paulo, e ele então está dizendo aos coríntios, que vocês são ricos, vocês têm tanto, e vocês não estão contribuindo para a obra de Deus, enquanto que aqueles irmãos que são bem mais pobres, estão contribuindo abundantemente, estão sendo generosos e querem dar ainda mais. Olha, seria maravilhoso, né, se cada culto alguém chegasse e falasse, olha, eu quero assumir um compromisso com Deus e eu vou dar como aquela igreja deu. Teve um caso no Velho Testamento em que realmente o sacerdote teve que parar a oferta, porque o povo estava dando demais. Você quer ver um caso? Em Êxodo 36:6, Deus falou a Moisés, peça ao povo trazer ofertas para a construção do meu santuário, do tabernáculo. E o povo começou a trazer ofertas. Ouro, joias, daquele dia quase não se usava dinheiro, mas eles trouxeram prata, ouro e tantas outras coisas, e foram trazendo, até que chega o momento, olha o que acontece. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Não dá para trazer mais. Assim o povo foi impedido de trazer mais. Já pensou que coisa tremenda? Pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Gente, como eu gostaria de que a gente fosse assim. Não é? Moisés teve que mandar que nenhum homem ou mulher trouxesse mais nada para ser oferecido ao santuário. As ofertas foram mais que suficientes. Chega, gente, não precisa trazer mais. Parem de trazer, a gente não vai ter onde guardar. A gente não vai ter como usar. Já temos o suficiente ainda sobrando. E aí o povo, diz aqui o texto, o povo foi impedido de trazer. Será que você já foi tão generoso em alguma ocasião que alguém impediu você de ser mais generoso? Será que nós temos essa mesma atitude desse povo? Nós trazemos, não, mas não é o suficiente, quero dar mais. Eu já abençoei essa pessoa, mas eu quero abençoar mais. Eu já abençoei a igreja, mas eu quero abençoar mais. Eu já abençoei esse ministério, mas eu quero abençoar mais. Até o ponto de alguém dizer, não, por favor, não traga mais. Não precisa. Já temos mais do que o suficiente. Aconteceu. Você consegue imaginar isso? Veja, presta atenção no que eu vou dizer. Dar é uma questão do coração. Dar, contribuir, é uma questão do coração. Malaquias disse que nós devemos trazer todo o dízimo à casa do tesouro, 10% aqui. E ele também diz que quando nós escolhemos não dar, nós estamos, na verdade, roubando a Deus. Eu penso que uma das razões porque esta passagem das Escrituras me intriga tanto, é porque é a única passagem na Bíblia em que Deus diz que nós podemos testá-lo. É o único lugar na Bíblia que Deus diz que nós podemos prová-lo. Normalmente é Deus que dá as provas, é Ele que dá os exames, na vida, no dia a dia. Os testes, é Ele quem nos dá, e nós somos aqueles que têm que passar do teste. Mas aqui Deus diz assim, olha, me testem, me provem. Se você trouxer seu dízimo à casa do tesouro, Ele falou, depois você pode fazer prova de mim, se eu vou te abençoar ou não. Interessante isso, né? É o único lugar da Bíblia que Deus diz que você pode prová-lo. A Bíblia tem várias passagens dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, não provarás o Senhor teu Deus. Mas aqui Deus diz, nisto você pode me provar. Seja fiel, seja generoso, e você vai ver como eu vou te abençoar. Agora, dar é o sinal de ser um verdadeiro discípulo. Veja, você não tem que dizer a um verdadeiro discípulo para amar a Deus.
O maior mandamento que nós temos é que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento ou mente e de toda força. Eu não tenho que dizer isso a você. Eu acredito que é por isso que você está aqui. Você também não tem que dizer a um verdadeiro discípulo para amar as pessoas. 1 João 4,20 diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Também você não tem que dizer a um verdadeiro discípulo para permanecer fiel. Jesus diz em João 15,8, meu Pai é glorificado nisto, em que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. O verdadeiro discípulo precisa ser lembrado disso. Ele dá frutos, ele ama as pessoas, ele ama a Deus. Você também não tem que dizer ao verdadeiro discípulo para obedecer a Deus. João 14,15, Jesus diz, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Você está obedecendo os mandamentos de Jesus? Se você não obedece os mandamentos de Jesus, não me diga que você o ama, porque não é verdade. Porque foi Ele quem disse, se você me ama, você guarda meus mandamentos. Se nós não obedecemos os seus mandamentos, é porque na verdade nós não o amamos. Mas você não precisa dizer isso a um verdadeiro discípulo, porque o verdadeiro discípulo ama Jesus. E ele demonstra isso guardando os mandamentos de Jesus. E você não tem que dizer a um verdadeiro discípulo para dar, para contribuir, para doar. Mateus 10,8, Jesus diz assim, vocês receberam de graça, deem também de graça. Nós simplesmente o fazemos, porque Jesus nos ensinou assim. Uma quarta característica de uma igreja generosa. Veja o versículo 5, diz assim, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. A quarta característica é essa, é que eles se deram a si mesmos primeiro. Eles se deram a si mesmos primeiro. Será que nossa igreja tem um problema em contribuir? Eu creio que eu já disse aqui antes que, na verdade, nós temos todo o dinheiro que nós precisamos. Você acredita nisso? Você deu um amém, né? A igreja tem todo o dinheiro que nós precisamos. E ela está nos bolsos de vocês. O dinheiro está no bolso de vocês. Está nos nossos bolsos. Os tesoureiros estão orando para que Deus toque o coração de você, porque o dinheiro sai do seu bolso e você possa contribuir para a obra de Deus. O problema é este. Se uma igreja não dá, o problema é muito profundo. É um problema do coração. É um problema do coração. Jesus disse que onde o seu tesouro está, aí também estará o seu coração. Onde é que está o seu coração? Eu não vou perguntar onde está o seu tesouro. Não, onde está o seu coração? Porque onde o seu coração está, Jesus diz, é onde está o seu tesouro. O que é importante para você? O que realmente conta na sua vida? Quais são as suas prioridades? Isso aí mostra onde está o seu tesouro. Qual é a sua prioridade? Em que é que você está investindo seu tempo, seu dinheiro, seus talentos? O que você está investindo? É um problema do coração. Onde está o meu tesouro? Aí está meu coração. Onde está o meu coração? É porque aí está o meu tesouro. Nosso dinheiro e o nosso contribuir seguem o nosso coração. Se meu coração está no determinado lugar, ali meu dinheiro vai. Quando eu tomava muita Coca-Cola, né? Tem gente que continua me trazendo Coca-Cola em todas as células, porque sabe que eu gosto. Eu continuo gostando, mas não tomo mais como antes. Eu não media esforços para comprar uma Coca-Cola, porque para mim aquilo era importante. Uma coisa simples, né? Mas eu gostava. Toda vez que eu ia no mercado, eu comprava lá várias Coca-Colas. Depois que eu fui mudando, fui deixando de tomar Coca-Cola, tinha Coca-Cola que já expirou há 1 ano, que eu esqueci de tomar. Simplesmente esqueci de tomar. Tomo. Ainda tomo pouco, mas não como antes. Mas para mim a Coca-Cola estava ali. Então eu sempre encontrava um jeitinho de colocar no meu orçamento o dinheirinho lá para comprar Coca-Cola.
E assim é na nossa vida. Aquelas coisas que você adquire, aquelas coisas que são importantes para você, mostram onde está o seu coração. Onde é que está o seu coração? E o nosso dinheiro vai seguir o nosso coração. Os nossos desejos seguem o nosso coração. Se meu coração está em algo, ali também estará o meu desejo. E o meu dinheiro vai seguir o meu desejo, porque aquilo é importante para mim e eu vou adquirir aquilo. Então preste atenção nisso. Nosso dinheiro e o nosso doar, segue o nosso coração. Dar segue os nossos desejos. Onde está o meu desejo, ali eu dou. Ali eu ponho meu dinheiro, ali eu invisto. Deus nunca teve um problema em dar. Porque o coração dele está focado nas coisas que importam. No primeiro capítulo da Bíblia, nós aprendemos que Deus colocou luzeiros do céu para este propósito, para que Ele pudesse nos dar luz na terra. Você já imaginou um dia sem sol? Deve ser horrível, né? Uma noite de 24 horas. Deus também nos deu plantas e frutas e gado para que nós pudéssemos comer. E Deus deu aos israelitas a terra prometida. E Ele deu a Moisés água da rocha. Quando Deus nos abençoa, Ele tira a água da rocha, se for necessário. E Ele deu a Davi a alegria da sua salvação. E Ele abençoou alguns pãezinhos e o deu aos seus discípulos e se transformou no suficiente para alimentar 5.000 pessoas. E João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu poderia continuar mostrando quanto Deus ama dar. A igreja da Macedônia tinha suas prioridades em ordem. Veja, antes que nós demos qualquer coisa, antes de nós realizarmos qualquer ministério, antes de nós realizarmos um estudo bíblico, numa célula, por exemplo, ou um culto de adoração como este, os nossos corações precisam estar no lugar certo. Antes que você dê qualquer coisa, Deus quer que você se dê a si mesmo. Precisamos ter nossos corações corretos. Quando os nossos corações estão corretos, dar é fácil. Por isso é que Deus quer que você se dê a si mesmo primeiro. Deus quer que você entregue-se a si mesmo a Ele. Foi o que eles fizeram. Paulo diz, eles se entregaram a si mesmos primeiramente ao Senhor e depois a nós. Primeiramente eles se entregaram a Deus, eles se deram a Deus, deram suas vidas, seus corações, suas prioridades a Deus. E depois eles deram para abençoar a obra de Deus. Onde está seu coração? Mais uma vez eu pergunto. Será que nossos corações estão corretos? Você pode estar no culto, como diz os americanos, make all the motions, né? Fazer todos os movimentos, levanta a mão, canta, e pula, e sapateia. E, no entanto, seu coração não está correto diante de Deus. Na verdade, o seu coração não está entregue a Deus. Deus quer que, antes de tudo, seu coração esteja correto. Ele quer que você faça coisa pela motivação correta. Ele quer que você se dê a si mesmo primeiro. Eu conheço muita gente que dá a obra de Deus porque espera receber de volta. Muita gente que dá porque, não, se eu der, e até alguns ensinam isso, se eu der, eu vou receber muito mais. Deus conhece o coração. E Ele sabe o motivo por que você está dando, e este é o motivo errado. Você deve dar porque você o ama em primeiro lugar. Porque seu coração está certo diante dele. Porque suas prioridades estão certas. E porque você ama a Deus, e você ama a obra de Deus, e você o faz em fé, amor e obediência. Aí sim você tem a bênção de Deus. E vamos agora mais uma característica para terminar. Veja aí no versículo 7. Paulo diz assim, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo até aqui ele usou os exemplos da igreja da Macedônia. Agora ele fala com os coríntios. Olha, agora é a vez de vocês. Aqui a característica é essa, que Paulo os exortou a destacar-se em sua contribuição.
Paulo os exortou a destacar-se em sua contribuição. Quando eu estava na escola primária, no antigo ginásio, né, o sistema de notas era bem menos complicado do que hoje. Eu sei que alguns de vocês são mais velhos que eu e vão lembrar disso, né? Você recebia notas que iam de 10 a 0. Lembra disso, César? Era tão fácil, né? Sistema super simples, 10 a 0. Trabalho excelente, 10. Trabalho médio, 7. Trabalho medíocre, talvez um 5. Não é? Eu me lembro que na minha escola, se você tirasse menos de 7, você não passava de ano. Eu sei que depois, em alguns lugares, eles foram afrouxando. Hoje passa todo mundo, né? Até que não tem condições. Eu ouvi dizer que o sistema obriga os professores a passar os alunos. Mas naquele tempo, não. Você tinha que tirar no mínimo 7, que era a média. Não é? Se você fizesse um trabalho medíocre, você tirava um 5 e corria o risco de ser reprovado, a menos que você recuperasse mais adiante. Agora, aqui nos Estados Unidos, tem esse sistema A, B, C, D e o terrível F. Ok? E se Deus resolvesse nos dar uma nota como igreja? Se Deus resolvesse nos dar uma nota como igreja, que nota Ele nos daria? Que nota Ele nos daria? Poderia talvez ser assim, olha. Alguns receberiam um F. Significa que você falhou. Parece-me que esta é a nota mais injusta de todas. Mas alguns receberiam F. Você falhou. Alguns receberiam um D. Nós todos sabemos, se você tem filho na escola, ou se você está na escola, o que significa, né? Significa que você não está realmente tentando. Você está fazendo corpo mole. Você não está estudando. Ou então, a classe é difícil demais. A classe é difícil demais e você não consegue alcançar. Ou talvez você não entende o que é esperado de você. Aí você recebe um D. Outros receberiam C. É que, se você não está muito motivado na escola, o C parece ok, né? Tirei o C, pelo menos deu para passar, né? C é a média. O mínimo que você precisa para passar. Nós não destacamos. C, tá bom, está na média. Nós não fazemos nada extra. A gente não se esforça para ganhar uma nota melhor. Somos simplesmente a média. É daí que vem a palavra medíocre. Se você é uma pessoa média, você é uma pessoa medíocre. Nós tendemos a associar medíocre com coisa ruim, e não é que não seja. Mas, na verdade, medíocre quer dizer que está na média. Diante de Deus, como é que nós estamos? Agora, algumas igrejas receberiam B. Né? Elas entrariam no, como os americanos chamam, honor roll, né? Que é o grupo de honra do diretor da escola. O pastor Roy foi professor aqui, ele sabe o que eu estou falando, né? B, você já entra no honor roll. Né? Então, significa que estas pessoas, ou estas igrejas, estão dando além do que a igreja média dá. Eles estão contribuindo acima do que a igreja média contribui. E nisso, Deus certamente seria honrado. E algumas igrejas receberiam um A. Significa que estas igrejas estão se destacando, como diz Paulo. Estão um passo acima do resto. E este deve ser o nosso gol, tanto como igreja, como também como indivíduos. Paulo diz, eu estimulo vocês a se destacarem. Assim como vocês são excelentes, vocês se destacam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Não sou eu que dou a nota, esse trabalho é de Deus. Este é o trabalho de Deus. Né? É Ele quem dá a nota. Mas uma coisa é certa, nós não estamos no mesmo nível, nós não estamos no mesmo patamar que a igreja da Macedônia. Não estamos. Existe um livro escrito por Charles Dickens, chamado A Tale of Two Cities, um conto de duas cidades. Alguém aqui já leu? Já leu, Quem mais?
A Tale of Two Cities, Pastor Ryan. Americanos geralmente tem que ler, né? Na escola. Inclusive, a minha tese de doutorado, o título é baseado, A Tale of Two Churches, baseado neste título. Bem, o que ele diz? A primeira linha deste livro, Charles Dickens, diz, It was the best of times. It was the worst of times. Significa, era o pior dos tempos. E era o melhor dos tempos. Era o melhor dos tempos e era o pior dos tempos. Ambos estavam presentes ao mesmo tempo. Isso descreve como eu sinto a respeito das coisas da igreja neste momento. Certo? Na área do ministério, da visão, e olhando para todos os ministérios que nós temos na igreja e os que nós vamos começar, e quando eu penso quão longe a igreja poderia ir, eu fico animado. Fico animado. É o melhor dos tempos. Este ano começamos uma nova congregação. Uma célula que começou no ano passado e este ano já se tornou uma congregação. Onde dezenas de pessoas vêm todas as semanas para adorar a Deus. Tremendo. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão chegando ali para ouvir de Jesus. Eu fico excitado, eu fico animado. Excited, não é como diz o americano. Também começamos uma nova célula, recentemente. Lá na South Bay. Isso me deixa animado. O Anderson veio conversar comigo semana passada, que ele teve uma iniciativa brilhante, na minha opinião. Ele vai reunir alguns adolescentes e vai começar a treiná-los para o mercado de trabalho, vai prepará-los para que eles não fiquem estagnados na vida, como muitos, infelizmente, ficam. Saem do high school e depois não sabem o que fazer da vida. Eu o parabenizo por essa iniciativa. Coisas novas estão acontecendo. Eu fico animado com o nosso time, nossa equipe do Ronald McDonald House. Esta semana, ou semana passada, Flávia, que é a líder agora desse ministério, perguntou lá no grupo, estamos precisando de cozinheira. E aí Priscila respondeu, e eu? Ela tem sido a nossa cozinheira dos últimos meses. Eu fico animado quando eu vejo as pessoas fazerem isso, se voluntariarem, contribuírem com seu tempo, com seu dinheiro, com seus talentos para a obra de Deus. Este é o melhor dos tempos. Agora, quando eu olho para como nós estamos nos saindo com o nosso orçamento e como nós estamos doando para a igreja, para missões, para o próprio Ronald McDonald, esse ministério que nós temos lá, e para outros ministérios que nós temos, é o pior dos tempos. É o melhor dos tempos e é o pior dos tempos. Nós temos que alcançar para podermos avançar. Nós temos que fazer isso. Deus está nos dando um desafio. E nós estamos saindo em fé, estamos dando passos de fé para fazer mais. Começando novos ministérios, como eu falei, novos estudos bíblicos, provendo mais comunhão, tentando alcançar novas pessoas. Por quê? Porque é importante. Porque para nós, para esta igreja, é importante que nós façamos isso. E, na verdade, se nós não fizermos isso, eu penso que nenhuma outra igreja o fará. Na verdade, em outras palavras, não será feito se nós não fizermos. Essa é a nossa responsabilidade. Deus nos chamou para isso, e isso é importante. E muitas pessoas que precisam não serão alcançadas através de nós. Nós estamos aqui para fazer uma diferença. No dia que nós pararmos de fazer diferença, este será o dia que nós simplesmente vamos fechar as portas e vamos para casa. Mas eu não estou pronto para isso. Você está? Não, nós não vamos fechar em nome de Jesus, amém? Nós vamos avançar para a glória de Deus. Então, eu estou convocando cada pessoa, e isso me inclui também, aqui hoje, para dar generosamente. Para dar hoje e nas semanas vindouras também. Nós temos uma visão para a igreja. Nós temos muitas ideias novas. Nós temos orado. Não vamos parar. Vamos contribuir, amém? Vamos contribuir. Lembre-se, este é o nosso tema, generosidade. Vamos ser generosos e vamos ser generosos com a obra de Deus. Vamos abençoar as pessoas, como falamos na semana passada, mas também vamos ser generosos com a obra de Deus. Incline sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra.
que nos dá o exemplo desta igreja da Macedônia. Que exemplo tocante, Senhor. Que exemplo magnífico, Senhor. Que características desta igreja que, sendo tão pobre, mesmo na sua pobreza, eles foram generosos. Tendo tão pouco, eles foram generosos e contribuíram para a tua obra. E eles não só deram, como deram além do que podiam dar. Eles priorizaram o que era importante para eles. Eles colocaram o seu coração no lugar certo. E eles entenderam que abençoar a tua obra e abençoar as igrejas que estavam passando necessidade era importante para eles. Eles não só fizeram isso, como eles também insistiram pelo privilégio de dar. E eles deram e insistiram em dar. Senhor, que nós possamos ter um coração semelhante ao desta igreja dos macedônios, Senhor. E eles não apenas deram o seu dinheiro, eles não apenas deram os seus bens, eles se deram a si mesmos primeiro. Que nós possamos entender isso, que o Senhor espera que nós demos, porque temos um coração entregue a Ti. Que nós demos porque nós nos entregamos primeiramente a nós mesmos a Ti. Que possamos entender isso e possamos consagrar a nossa vida a Ti. Sabemos que todos os recursos que precisamos estão à disposição. Estão conosco, Senhor. Ajuda-nos a nos dar a Ti mesmo, a nós mesmos primeiros, para que depois também possamos entregar os nossos recursos. Que cada pessoa que está aqui nesta noite possa ter o seu coração no lugar certo. Possa ter o seu coração, Senhor, diante de Ti, correto, fazendo aquilo que o Senhor espera que façamos. E que, como aquela igreja de Corinto, a qual Paulo exortou o Senhor para que eles, assim como eram excelentes em tantas coisas, se destacavam em tantas coisas, também se destacassem neste privilégio de contribuir. Nós também, Senhor, possamos nos destacar, não só como igreja, mas também como indivíduos. Que nós possamos, Senhor, ouvir da Tua palavra, ouvir da Tua boca. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquela igreja tinha pouco, mas do pouco que eles tinham, eles deram e eles foram fiéis em doar. E com certeza, Senhor, eles ouviram e ouvirão no dia do juízo aquela palavra maravilhosa. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que nós possamos seguir o exemplo deles. Que nós possamos seguir o exemplo daquela viúva pobre, que deu tudo o que ela tinha, a qual Jesus elogiou e usou como exemplo para nós. Possamos nos lembrar que dar não está baseado no quanto nós temos, mas dar está baseado no com quanto nós ficamos depois de dar. Ajuda-nos a entender este princípio, Pai, e a colocá-los em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. E agora vamos colocar em prática, então.